Eu converso com muitos gestores, donos de empresa, ele está sempre reclamando ou do cliente ou da equipe dele. Ele não percebe que ele precisa ser o protagonista dessa história. Isso é muito importante. Eu lembro até um conceito da psicologia, chama locus interno de controle e locus externo de controle. Locus veio do latim lugar. Tem gente que o lugar de controle é interno. E tem gente que o lugar de controle é externo. O que quer dizer com isso? Você chega atrasado no trabalho. Tem gente que imediatamente vai culpar o trânsito da cidade. Ou seja, você muda o trânsito, você é o gestor de tráfego da cidade? Não, então você não tem muito o que fazer. A nossa mente se conforta com isso. E tem gente que vai pensar, poxa, eu poderia ter saído mais cedo, né? Eu vacilei. E quando a gente pensa em comunicação, isso é chave. Eu vejo gestores reclamando, mas o cliente quer aquilo para ontem, o cliente quer aquilo para tal. Gente, mas esse é o perfil do cliente. Ele tá aí. E nosso papel é atender bem esse cliente. Então não adianta nada a gente ficar reclamando do cliente. Eu acho que o primeiro ponto é a gente ser protagonista. Se o cliente está sendo mal atendido, culpa de quem? Do cliente ou do gestor? Da mesma forma, liderança, né? Se um liderado não está sendo bem comunicado, é culpa do líder ou do liderado? Então, nós somos o protagonista dessa história. Eu acho que todos os gestores aqui, a gente precisa ter clareza que nós controlamos isso. Então, se o cliente não está tendo a informação clara, é culpa nossa. Por mais que o cliente tenha um perfil difícil, e às vezes tem, né? A gente sabe que é, mas a gente tem que ser o protagonista dessa história. Então, acho que o primeiro erro é você terceirizar a culpa. Mas a geração G é difícil. Outra coisa é difícil. Cara, vamos ser protagonista. Vamos falar, poxa, beleza, geração difícil, mas o que eu vou fazer para mudar isso? O que a gente faz para mudar, né? Exatamente. Eu acho que o segundo ponto, além dessa questão do protagonismo, é a questão de processo, sabe? Eu acho que nem todo mundo tem um processo tão claro, definido. Eu estimulo muito a utilização de ferramentas, sabe? Ferramentas não é o fim, mas ele é o meio para você atender melhor, para você saber priorizar, para ter constância. Então eu vejo muita empresa, chega muito ticket, né? Muito chamado o tempo todo. Como que você organiza isso? Tem gente que eu vejo que tem parte tá no celular, no WhatsApp, parte tá no post-it que tá do lado, parte tá no computador, parte... Como você organiza essa história? Como você vai priorizar bem se tá tudo desorganizado? Então as ferramentas ajudam a gente a organizar. Então você tem um processo claro, boas ferramentas para organizar o processo, para tomar melhores decisões, eu vejo que é um erro também muito grande. E um terceiro que eu citaria aqui, depois pode debater se tem mais, mas o terceiro que vem na minha cabeça é não entender efetivamente o cliente. Sabe? Eu vejo que algumas pessoas vão no automático. Elas não param efetivamente para entender o que o cliente quer. O que seu cliente quer? E quando eu falo isso, gente, não é só geração. Porque dentro da geração tem perfis diferentes. Tem gente que é mais direta, tem gente que é mais sonhadora, tem gente que é mais racional, tem gente que é mais emocional, tem gente que é mais dominante, tem gente que é mais estável. Então tem perfis diferentes. Então você não pode tratar um cliente todos da mesma forma, não faz sentido nenhum. Sabe? Então a gente precisa entender cada cliente, tratar ele como único, para aí sim criar experiências melhores, com a comunicação adequada, falando a linguagem do seu cliente específico. Então, assim, eu vejo que as pessoas às vezes não têm um cuidado necessário, né, de entender a fundo o seu cliente para criar uma experiência superior. O cliente ele tem que se sentir único. Porque ele é a razão de ser da empresa. Então o cliente tem que se sentir único, a gente tem que tratar ele de tal forma, sabe? Não, muito interessante, assim, esses 3 pontos que você trouxe, alguns, né, na sua fala me marcaram ali, a gente sempre fala muito sobre a autorresponsabilidade, claro. E isso realmente vira o jogo, né, a autorresponsabilidade de saber que a gente que consegue ali fazer para mudar hoje, né, e outro ponto é sobre reclamar, né, quando a gente reclama, a gente tá clamando aquilo, então ao invés da gente afastar, a gente só tá atraindo mais pessoas ali naquela situação. Então, diminuir ali a reclamação. Chegou um comentário aqui da Poliana que ela diz o seguinte: acho que o cliente também não entende o processo e não faz muita questão de entender. Ele quer tudo de imediato e, na grande maioria das vezes, com o argumento de estou pagando por isso. E aí, o que vocês acham disso? Excelente, boa. Gente, eu acho que a gente vive na era da hiperconveniência, né? Então as pessoas querem as coisas para ontem mesmo. Isso é comum. A gente também quer, vamos ser realistas, né? Em vários contextos, ninguém quer ficar horas no telefone resolvendo para cancelar a telefonia. Então a gente quer tudo para ontem, né? A gente vive nessa era. Então a gente tem que saber lidar com essa era. Eu acho que você não precisa resolver todos os problemas do cliente de imediato, mas você controla a situação. Você não deixa ela, né, perdida. Então, se todo mundo quer tudo para ontem, você tem uma comunicação clara e fala com as pessoas. Fulano, fulana, olha só,
isso eu não tenho essa resposta agora. Posso responder até quarta-feira? Posso responder isso até semana que Nosso vem? famoso follow-up, né? Exatamente. Você controla a comunicação. Você não deixa as pessoas ficarem ansiosas. Porque hoje o mundo as pessoas estão ansiosas, quer tudo para ontem. Isso é normal. O pior coisa que você pode fazer é deixar isso ao acaso. Né? Às vezes você fica assim, pô, o pessoal quer tudo para ontem. E aí você deixa para lá, você deixa de responder. Então você deixa de controlar a situação. Então é super essencial que você controle a situação, mesmo que as pessoas realmente querem tudo para ontem, sabe que é verdade. Então fala, olha, não consigo te trazer isso agora. Pode responder na semana que vem? Aí você vai tirar o medo ali, a insegurança da pessoa que tá ansiosa. Fala, tá, legal, até semana que vem não tem tanto problema. Fechar o acordo sobre os prazos, né, Nicolas? A partir do momento Exato. que você conversa, explica como funciona minimamente ali o processo, que talvez tenha ali terceiros envolvidos, e explicar sobre esse prazo, um acordo fechado, não tem como ele vir cobrar, né? Exatamente. Você explica o seu processo com calma. Obviamente, o cliente não tá interessado muito no seu processo a fundo, né? Obviamente. Mas assim, você explica, olha, eu tenho que fazer essa e essa atividade, eu posso responder na semana que vem, posso... Então, crie esses acordos. Não tenha medo de criar esses acordos, é essencial. Por mais que seja difícil, tá, gente? A gente sabe que é difícil. Não é simples. Sim, não é. E você escutar, você falou de escuta ativa, eu gosto muito de uma frase que é o seguinte: você escuta para entender o cliente ou para responder? Perfeito, Sabe? perfeito. Então, muitas pessoas já estão viciadas na resposta. Uhum. E lógico que a gente precisa dar uma resposta, né? Sim. Mas a gente precisa entender, poxa, por que aquela pessoa... Interpretar, né, não? Interpretar. Por que aquela pessoa tá realmente pedindo isso com essa urgência? Uhum. Ela tem essa urgência, mas ela precisa da informação completa ou parcialmente já atenderia? Então entende as pessoas, né? Fala, pô, você quer essa informação, por que você tá com tanta urgência? Posso entender um pouquinho? Conversa com o cliente, tem um diálogo franco com a pessoa, que eu acho que é essencial, sabe?